Curso técnico em óptica à distância. Disciplina Acuidade Visual. Aula 2. Então nós estamos falando sobre a escala, né, optométrica de Snellen, correto? Essa escala optométrica, ela é um dos métodos, né? Existem outros métodos para que a gente possa mensurar a acuidade visual, mas a escala optométrica é um dos métodos mais utilizados para a verificação da acuidade visual. Por quê, gente? Vocês vão entender, quando nós estivermos fazendo as nossas videoaulas, que essa tabela, é uma tabela especificamente, ela pode ser uma tabela de papel e você pode enrolar, botar a tabela debaixo do braço e chegar no meio de uma floresta para você poder tomar cuidado visual dos índios, por exemplo, correto? E é uma tabela cientificamente construída que vai me dar a acuidade visual mais próxima da real daquela pessoa naquela região. Ou seja, essa tabela de Snellen, ela se desenvolveu e até hoje é utilizada porque ela é muito barata, ela é fácil de transportar e ela é confiável, correto? Então, através da tomada de acuidade visual, através de uma tabela optométrica, nós temos a real quantidade de visão que aquela pessoa tem. E a partir daí nós podemos identificar se aquele olho é amétrope ou emétrope, né? Então vamos falar um pouquinho da notação de Snellen. A notação de Snellen é a quantificação efetiva de quanto a pessoa enxerga. Ou seja, a acuidade visual pode começar, por exemplo, em 20/200, 20/100, 20/70, até chegar em 20/20, que é considerada a acuidade visual normal, correto? Os valores, né, que nós esperamos para a acuidade visual conforme a idade varia, vamos considerar que desde o primeiro trimestre de vida, que vai estar entre 20/600 e 20/400, o segundo trimestre estaríamos entre 20/200 a 20/150, no primeiro ano de idade em torno de 20/100 a 20/80, no segundo ano 20/50, no terceiro ano 20/30, no quarto ano, quinto, sexto ano que o ser humano, vamos dizer, atingiria mais ou menos a acuidade visual de 20/20, que seria essa acuidade visual que foi considerada padrão como normal, certo? Nós nos aprofundaremos um pouco mais com relação a isso. Por enquanto, acho que é suficiente para vocês entenderem o que significa essa quantificação e como que nós podemos quantificá-la. Vamos entender um pouquinho o que quer dizer esse 20/100, 20/200. Entendam vocês que 20 significa 20 pés e 200 significa 200 pés. Quando nós falamos que um examinado conseguiu identificar o optotipo 20/200, nós estamos dizendo que esse optotipo ele foi construído para ser observado a 200 pés. Se nós fizermos uma conversão, nós vamos ver que 20 pés equivale a 6 metros. Consequentemente, 200 pés seriam 60 metros. Um examinado que lê na tabela 20/200, ele está lendo um optotipo que foi construído para ser observado a 60 metros, porém, esse optotipo teve que ser aproximado a 6 metros para que ele pudesse entender aquela letra. Vocês estão entendendo? 20/50. 20/50 quer dizer que o optotipo, ou aquela letra, ou um desenho, seja lá o que for, foi construído para ser observado a 50 pés, porém o paciente não consegue enxergar a 50 pés. Eu tenho que aproximar a 20 pés para que ele possa realmente interpretar aquela tabela, certo? Então, sempre lembrando que 20 pés seriam 6 metros, 200 pés, 60 metros e assim por diante. Por exemplo, vamos lá de novo, a acuidade visual de 20/40 quer dizer o que então? Que o examinado está conseguindo observar com clareza a uma distância de 6 metros as letras
que foram construídas para serem observadas a 40 pés. Acho que deu para entender um pouco sobre isso aí, né? Vamos continuar falando agora, gente, sobre os tipos de acuidade visual que nós temos, certo? Vamos começar pela iluminação. Se nós falamos que luz é a essência da visão, então vamos começar falando sobre ela, correto? Vamos falar sobre a acuidade visual segundo a iluminação. Nós temos 3 tipos de acuidade visual segundo a iluminação, que seria a fotópica, a escotópica e a mesópica, correto? O que é cada uma dessas aqui? O que significa cada uma dessas aqui? Fotópica é aquela acuidade visual em um ambiente que tem muita luz. Fotópica, muita luz. A escotópica é a tomada de acuidade visual ou aquela acuidade visual num ambiente onde nós temos muito pouca luz, certo? Aquela tomada de cuidado visual mais escurecida. E a mesópica é a penumbra, quando não está nem escuro e nem claro. Então, fotópica, muita luz, escotópica, pouca luz e mesópica é a penumbra, correto? Aquele lusco-fusco no final da tarde, onde a visão fica um pouco assim, atrapalhada, vamos dizer, correto? O tipo de acuidade visual com relação ao tipo de optotipo que nós estamos utilizando, nós temos a acuidade visual morfoscópica, que é aquela acuidade visual determinada como um grupo de optotipos em linha, que vai ser baseada no mínimo separável. São vários caracteres em cada uma das linhas e a cada linha o caractere vai mudando de tamanho. Por exemplo, nós vamos falar sobre os anéis de Landau, vocês vão entender que são Cs, onde o Cs vai estar em várias posições, e em cada linha ele tem um tamanho e gradativamente vai diminuindo esse tamanho da linha superior para a linha inferior. Então, quando nós temos uma tabela com vários optotipos, nós chamamos que essa tomada de acuidade visual foi uma tomada de acuidade visual morfoscópica, correto? Temos também, então, essa tomada de acuidade visual quando nós utilizamos apenas um optotipo. Certo? Por exemplo, o E de Snellen, que nós falaremos também quando nós falarmos sobre a construção das tabelas de optotipo. O E de Snellen, nós podemos ter apenas um E de Snellen e passando ficha por ficha, vamos dizer, uma letra de cada vez. Essa tomada de acuidade visual, então, é a acuidade visual angular, né? Então, é a acuidade visual determinada pela observação de um optotipo isolado. Baseia-se, então, no mínimo visível. Então, é aquela que tomamos com cartões de figuras, letras. Os optotipos, então, são individuais e diferentes tamanhos, certo? Nós podemos também falar em questão da tomada de acuidade visual segundo a visão de um ou dos dois olhos, né? De ambos os olhos. Veja só, quando a retina ela é estimulada por um objeto que vai estar situado no espaço, diferentes elementos retinianos sensoriais eles vão ser estimulados, resultando em uma direção do espaço visual, tá? A acuidade visual binocular toma-se a acuidade visual de ambos os olhos com o objetivo de que essas linhas de direção de cada olho se interceptem no ponto de fixação. Já a acuidade visual monocular, nós vamos tomar a acuidade visual em cada olho separadamente, com o objetivo de que apenas uma linha principal de direção alcance esse ponto de fixação. Por norma, né, convenciona-se que a gente sempre inicia essa tomada de acuidade visual pelo olho direito, estando, consequentemente, o olho esquerdo ocluído. Vamos lá. Segundo a distância de avaliação, né, nós temos isso também. Nós temos, então, a tomada de acuidade visual em visão de longe. Essa visão de longe, a distância que nós adotaremos seria a distância do infinito óptico, que, como nós já falamos, seria de 6,10 metros, correto? A visão de perto também, a gente toma cuidado visual. E essa distância da visão de perto para ser tomada cuidado visual vai estar entre 33 a 40 centímetros.
Então, com relação à distância, nós temos a tomada em visão de longe, 6,10 metros, e visão de perto, de 30 a 40 centímetros, correto? A iluminação e o contraste também são situações muito importantes, pois, de modo geral, quanto maior a iluminação, maior a acuidade visual, sendo possível identificar menores optotipos. Com isso, a iluminação deve estar sempre na faixa fotópica, né? Aquela faixa de iluminação onde existe uma luz necessária e quantidade suficiente, vamos dizer, de luz necessária para que a gente possa realmente interpretar os optotipos. Nós temos então vários tipos de optotipos, né? Temos aí o anel de Landau, por exemplo, que vai ser uma tabela construída com um ângulo visual também de 5 minutos, onde a falha da letra C vai determinar a acuidade visual de diferentes tamanhos, movimento de mãos, né? A mão, uma tabela de mão, onde a mão vai estar em diferentes posições e a mão pode ser maior ou menor. Tem o Broken Well Test. O Broken Well Test ele é baseado nesse teste de Landau, onde nós temos um carrinho e a roda desse carrinho é o C, e esse C vai chamar a atenção porque está dentro de um carrinho, a gente diminui, pode ser aplicado para crianças de 3 a 5 anos. Temos os testes de Sheridan, Gardner. Este teste vai consistir no uso de letras simétricas, H, V, T, O, A ou X, onde o examinado reconhece a letra numa cartela e aponta na outra. Também pode ser um teste utilizado para crianças a partir de 3 anos de idade. E o New York Lighthouse também é um teste de acuidade visual composto por figuras, são 3 as figuras, é uma casinha, uma maçã e um guarda-chuva, e as escalas optométricas vão lá desde o 20-200 até 20-100. É um teste que pode ser utilizado em crianças de 3 a 6 anos de idade, pode ser angular, pode ser morfoscópico. Os optotipos de Allen também são tabelas construídas a partir do ângulo de 5 minutos de arco, onde nós temos várias figurinhas pediátricas para medir a acuidade visual, que também pode ser morfoscópica ou angular. A criança tem que reconhecer, nesse caso, as figurinhas, que é um telefoninho, bolinho, a mão, cavalinho. Então, é utilizado para crianças, analfabetos também pode ser utilizado desse teste. A olhada preferencial com raquetes é um outro tipo de acuidade visual, onde nós utilizamos raquetes com listras brancas e pretas, e essas listras vão ficando mais grossas, elas começam grossas e vão ficando cada vez mais finas. E nós vamos separando essas raquetes para que a criança identifique, né? A criança normalmente vai acompanhar aquela raquete que a linha chama a atenção, certo? Para a acuidade visual de perto, nós temos a tabela de Jagger, por exemplo, que utiliza letras e frases para que a gente possa medir essa acuidade visual em uma visão de perto. Ela não possui um rigor tão científico quanto diz Snellen, porém é uma tabela muito confiável também, certo? Utilizamos a 33 a 40 centímetros. Temos a tabela de Rosenbaum, que também é uma tabela que utiliza escalas para a detecção de acuidade visual em visão de perto. Bom, visto esses vários tipos de tabelas, né, nós vamos falar sobre um artifício, vamos dizer, que pode ser utilizado na tomada de acuidade visual, que é o pinhole, ou seja, o furo estenopeico. O furo estenopeico ele vai limitar a incidência da luz no olho, permitindo com que apenas a entrada de luz no ponto mais sensível do olho, que é a fóvea, seja acertada, vamos dizer. Sua finalidade vai ser o quê? Aumentar a profundidade de foco, certo? Quando que a gente utiliza o pinhole, gente? Nós utilizamos esse pinhole, que nada mais é do que um oclusor com um pequeno furo bem no centro desse oclusor, um olho tampado e no outro olho esse oclusor com esse pequeno orifício. Nós fazemos isso em determinados valores de acuidade visual. A partir de 20/40 de acuidade visual, nós utilizamos o pinhole. E o que nós esperamos? Qual é a resposta que nós esperamos e por que nós esperamos essa resposta? Nós podemos ter 2 tipos de resposta do nosso examinado quando da utilização do pinhole, que vai ser a melhora da acuidade visual
esse examinado que tem uma acuidade visual de 20/200, por exemplo, ele pode melhorar 2, 3 linhas, pode ir até 20/70, 20/50, quem sabe, certo? Nesse caso, nós teremos a certeza de que existe um defeito refrativo apenas, ou seja, através de outros exames poderão ser detectadas uma quantidade de lente corretora para sanar aquela acuidade visual que está reduzida. Se na utilização desse pinhole, esse nosso examinado continuar na mesma faixa de acuidade visual, isso nos leva a crer que não é um erro refrativo que está causando aquela baixa de acuidade visual. E a gente já pode começar a desconfiar de alguma patologia, certo? Então, o pinhole efetivamente serve para nos diferenciar, vamos dizer, de um erro refrativo para uma patologia do globo ocular, tá? Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado aí pela sua atenção. Nos encontraremos em breve.